Bom dia a todos. Inicialmente queria agradecer a Anvisa e a Renata pelo convite, e eu vou falar para vocês, então, sobre os aspectos introdutórios, né, à terapia celular e bioengenharia de tecidos. Só um minutinho para eu pegar um laser pointer aqui. Ok. Então, na realidade, né, a questão das terapias celulares e principalmente da bioengenharia tecidual, ela vem como uma resposta ao avanço nas técnicas cirúrgicas e principalmente aos transplantes de órgãos, que geraram, né, uma demanda cada vez maior por o que a gente poderia chamar, de modo simplista, novas partes do corpo humano. Então, a partir da década de 80, a bioengenharia ganha um novo ímpeto, principalmente com os trabalhos pioneiros de substitutos de pele, que o João até já mencionou na introdução que ele fez. E aí as primeiras empresas de biotecnologia, a gente vê que são formadas principalmente nos Estados Unidos e depois na Europa, e o envelhecimento progressivo da população, né, mundial cria, então, uma demanda para a medicina regenerativa. Esse envelhecimento progressivo, né, a gente vai poder constatar, né, nesse diapositivo. Aqui a gente tem uma progressão, né, estimada da população mundial, que em 1990 era de 5,3 bilhões de pessoas e se projeta para 2100 uma população de 11,2 bilhões. E se vocês olharem a população acima de 60 anos de idade, enquanto que em 1990 ela era em torno de meio bilhão, portanto, um pouco menos do que 10%, a projeção é de que em 2100 a gente terá 3,1 bilhões de pessoas com uma idade superior a 60 anos, né? O que equivaleria a aproximadamente 30% da população mundial, portanto, uma expansão de 6 vezes, né? E, particularmente no Brasil, a situação não é diferente e, na realidade, ela é até um pouco mais grave, porque enquanto países como a França levaram 100 anos para passar de 10% da população com mais de 60 anos para 20% da população com mais de 60 anos, no Brasil a projeção é de que isso acontecerá em 20 anos, ao invés de 100 anos, assim como na China também. O que se espera é que em 2035 a gente tenha 20% da população brasileira já com mais de 60 anos. E qual é o problema, né, da gente ter a população envelhecendo? Se vocês olharem aqui, vocês verão que 80% dos indivíduos com mais de 65 anos têm pelo menos uma condição crônica, enquanto que 68% têm duas ou mais dessas condições, essas doenças crônicas. E as doenças estão aqui listadas para vocês com os percentuais. Por exemplo, hipertensão, 58% da população mundial com mais de 65 anos tem. E aqui as doenças degenerativas do sistema nervoso, como Alzheimer e demência, e a doença pulmonar crônica obstrutiva, vocês podem ver, afetam 11% da população mundial com mais de 65 anos. Então, esse envelhecimento progressivo cria uma necessidade de nós podermos, né, desenvolver
cenários em que, inclusive, né, no mundo ideal, os transplantes de órgãos, como, por exemplo, os transplantes de coração, possam ser realizados por meio de bioengenharia e não necessitando do falecimento, né, morte cerebral de um indivíduo para que a gente possa retirar esses órgãos, e isso a gente vai voltar a falar um pouco mais na frente. Então, quais são os objetivos da bioengenharia tecidual, né? O principal objetivo na realidade, combinar matrizes, que podem ser ou matrizes inertes ou biológicas, fatores, né, que, em geral, são moléculas recombinantes, e as células, para poder regenerar órgãos e tecidos. E isso pode ser alcançado usando material do próprio paciente, né? Ou o que a gente antevê no futuro é a produção de órgãos inteiros em laboratório para a substituição dos órgãos defeituosos por cirurgia. Então, a gente pode, na realidade, usar combinações desses três elementos na bioengenharia tecidual, e é isso que constitui o que a gente chama da tríade da bioengenharia. Seria a combinação de matrizes, fatores e células, e eles podem estar os três combinados. A gente pode utilizar células, por exemplo, geneticamente modificadas para a produção de fatores de crescimento, e inserir essas células em matrizes. A gente pode combinar células e matrizes isoladamente para inserir no nosso paciente, ou a gente pode utilizar células com fatores de crescimento para introduzir no paciente, ou podemos usar qualquer um desses três isoladamente, né? Ou só as matrizes, como a Renata acabou de falar, né? Nas matrizes descelularizadas, ou só fatores de crescimento, ou só células. Eu vou dar fazer um resumo muito sintético do que venham a ser as matrizes. Não vou falar dos fatores, né? E depois nós vamos entrar mais pesadamente nas células. As matrizes, como já mencionadas, elas podem ser sintéticas ou biológicas, podem ser permanentes ou biodegradáveis, podem ser avasculares ou vascularizadas, elas podem ter diferentes estruturas, como fibrilas ou fibras, elas podem ser esponjas, elas podem ser géis. As diferentes formas dependem da manipulação do processo de produção, né, dos processos físico-químicos de produção. Se utilizam diferentes compostos, como ácido poliglicólico, alginato, colágeno, e, como eu já mencionei, elas podem ter seu uso isolado ou em combinação com fatores, genes ou células. Então, isso aqui é um exemplo de uma matriz bastante primitiva, né, mimetizando, né, uma orelha humana com ácido polilático, o PLA. Né? E, atualmente, né, com o desenvolvimento das impressoras 3D, é possível produzir materiais ou moldes sintéticos que são muito mais detalhados, como vocês podem ver aqui, a comparação dessa orelha com o anterior, desse nariz, né? E a gente tem, inclusive, a possibilidade de bioimpressão e bioimpressão de células, né? Então, é possível bioimprimir células, e aqui é um exemplo de um artigo publicado em 2018, em que se fez a bioimpressão de células da pele autólogas para melhorar o processo de cicatrização. Tem hora que passa, tem hora que não passa, só um minuto. Um outro exemplo, né, é uma matriz biológica, e aqui é um exemplo de um coração suíno, né,
e esse coração depois de sofrer um processo de descelularização. E o coração suíno tem dimensões muito semelhantes a um coração humano, e, portanto, se prevê que se poderia utilizar essa matriz descelularizada, né, essa matriz biológica, num processo de geração de um órgão inteiro, né? E a gente vai voltar a isso um pouco mais tarde. Os desafios, né, para a bioengenharia tecidual, um dos grandes desafios é a questão da vascularização dos implantes, porque você não consegue implantes de dimensões acima de 100 a 200 micrômetros sem que as células no interior desse implante comecem a morrer em função, se o implante não for vascularizado, em função do aporte, né, de nutrientes e oxigênio. Um segundo desafio muito presente, né, na questão da bioengenharia e até mesmo nas terapias celulares é a questão da expansão celular, o número de células que você precisa, né, seja para um implante, seja para uma terapia celular. A questão da rejeição imunológica, né, exige ou regimes de imunossupressão ou a utilização de células do próprio paciente para que se possa evitar isso. Né? A biocompatibilidade desses implantes é um outro problema. Né? A integração tecidual também é algo que limita e desafia, né, essas técnicas de bioengenharia, porque às vezes você pode... eu vou utilizar muito exemplos de coração, que é a área em que eu trabalho, né, em que você pode colocar um implante com células cardíacas, e isso tem sido feito, né, fazendo retalhos de tecido contendo cardiomiócitos, e às vezes isso não integra no tecido e, na realidade, cria problemas como, por exemplo, a possibilidade de gerar arritmias cardíacas. E um outro problema é a questão da disponibilidade, né? A maioria desses implantes precisaria, em geral, ter uma disponibilidade imediata, e isso dificilmente é alcançado, né? Principalmente se a gente for utilizar células do próprio paciente, que vão demandar um grande tempo para o cultivo dessas células. Bom, esse é, então, um breve resumo do que eu queria falar sobre as matrizes e a bioengenharia, e nós vamos passar, então, para a questão das células e das terapias celulares. As células usadas em terapias, elas podem ser autólogas, quando são geneticamente idênticas e, portanto, do próprio paciente. Elas podem ser alogênicas, quando elas não são, né, geneticamente idênticas à do receptor e, portanto, elas provêm de um doador, né? E, em teoria, elas podem ser, inclusive, xenogênicas, quando elas vêm de uma outra espécie. Elas podem ser classificadas como pluripotentes, que são, basicamente, as células-tronco embrionárias, ou, como a gente vai ver mais tarde, as células de pluripotência induzida, e elas podem ser multipotentes, como as células-tronco adultas, ou como a gente chama também de células-tronco órgão específicas, que são aquelas células que são retiradas de um determinado órgão do corpo humano, e essas células, então, podem ser classificadas como multipotentes. As pluripotentes são capazes de gerar qualquer uma das mais de 200 tipos celulares que a gente tem compondo o nosso organismo. As multipotentes são capazes de gerar apenas as células daquele órgão em que elas foram retiradas, né? Então, uma célula, por exemplo, multipotente,
uma célula-tronco adulta do sistema nervoso central, ela seria capaz de gerar neurônios oligodendrócitos e astrócitos, basicamente, né? Essas células podem ser manipuladas geneticamente, como já foi extensamente dito nas apresentações anteriores, né? E essa manipulação genética, em geral, pode ser feita para que elas expressem fatores, né? Ou que elas não expressavam antes, ou que elas expressem fatores em maior quantidade do que elas expressavam antes, e podem ser manipuladas também geneticamente para que elas possam ser aceitas imunologicamente e que a gente possa reduzir a rejeição imunológica. E, como vocês já viram, elas podem ser cultivadas sobre matrizes, né, na famosa tríade, né, da bioengenharia tecidual, ou elas podem ser injetadas isoladamente. Eu vou começar falando sobre as células-tronco multipotentes, que são as células-tronco adultas, porque, historicamente, essas foram as células que foram mais utilizadas, né? Em geral, elas podem ser utilizadas de modo autólogo, né? E, como eu já disse, quando elas são autólogas, elas têm a grande vantagem de evitar a rejeição imunológica. E a diferenciação dessas células, como também já mencionado, ela é restrita, né? Elas não podem dar origem a outras células, a não ser as células dos órgãos de onde elas foram retiradas. A gente sabe que, na questão das células-tronco multipotentes adultas, né, isso vem sendo realizado já há um longo tempo no cenário das células-tronco da medula óssea, que são as células-tronco mais utilizadas, né, na prática médica. O primeiro transplante de medula óssea ocorreu em 1939, então já há muito tempo, e, na realidade, as células-tronco hematopoéticas foram caracterizadas e bem descritas em 1961 por esses dois pesquisadores canadenses, né? Uma outra célula-tronco que é retirada agora de um tecido, né, fetal, são as células-tronco que são obtidas do sangue de cordão umbilical. Então, no cenário do transplante de medula óssea, a gente tem utilizado muito, né, esse conceito de célula-tronco adulta, né, seja autóloga, em que você retira, faz uma punção de medula óssea, preserva as células do indivíduo, as células-tronco hematopoéticas do indivíduo, antes de fazer um esquema de ablação, né, da medula, ou pode ser também na utilização de sangue de cordão umbilical, em que, em geral, o cenário vai ser um cenário não autólogo, né? Dificilmente se utiliza células de cordão umbilical estocadas, né, para um transplante autólogo. Isso é bastante raro. Então, essas células-tronco adultas da medula óssea estão aqui caracterizadas, né, como eu disse, desde 1961, os trabalhos de Thiel e McCullough começaram a caracterizar essas células. Então, existe uma célula-tronco hematopoética que dá origem a progenitores linfóides, que vão gerar as células natural killer, né, as NK, os linfócitos T, os linfócitos B, e um progenitor mieloide que vai dar origem a neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos macrófagos, né, os megacariócitos que vão gerar as plaquetas e as células, as hemácias, né? E, além disso, nesse compartimento, né, da medula, dos ossos longos, a gente encontra também o que a gente chama de uma célula tronco estromal, né, ou mesenquimal,
e essa célula, classicamente, ela pode se diferenciar em osteoblastos, em adipócitos e em condrócitos. Então, são os dois tipos celulares que a gente encontra na medula óssea em termos de células-tronco adultas. É muito importante citar, e eu vou destacar esse ponto, né, de que, durante algum tempo, se considerou que essas células-tronco adultas da medula óssea poderiam ser pluripotentes. E esse esquema aqui, em que, né, as células-tronco de medula óssea poderiam gerar, né, fígado, sistema nervoso, células do sistema nervoso central, músculo esquelético, células endoteliais, aqui neurônios ou células da glia, músculo cardíaco, além das células que a gente sabe que normalmente elas geravam, que seriam as células sanguíneas, né, e as células estromais, que poderiam, então, dar origem aos condrócitos, osteócitos e adipócitos, né? E isso aqui era um esquema do National Institutes of Health, né? A principal agência de apoio e suporte à pesquisa nos Estados Unidos, né? E, na realidade, isso era baseado, né, num grande número de trabalhos. Vocês estão vendo aqui as revistas Science, né, o Proceeding da National Academy of Sciences dos Estados Unidos, Nature Medicine e Nature, em que esses artigos, alguns até com títulos que mais pareciam títulos, né, de pasquins jornalísticos, né, transformando o cérebro em sangue, transformando sangue em cérebro, né? As células tronco-hematopoéticas isoladas de músculo esquelético, células tronco-hematopoéticas diferenciando em hepatócitos, né? Células da medula óssea regenerando o miocárdio infartado. Então, esses artigos todos, vocês vejam que foram publicados nas principais revistas mundiais entre 1999 até 2001. E baseado nesses artigos que o NIH propôs aquele esquema, né, em que uma célula de medula óssea, na realidade, ao invés de ser multipotente, ela poderia ser pluripotente. Mas, em pouco tempo, né, como é usual na ciência, né, ela se autocorrige, né? E, a partir de 2002, em revistas também Science, Nature, nas principais revistas do mundo, se começou a ver que não havia pluripotência nas células-tronco adultas de medula óssea. Então, aqui pouca evidência de uma plasticidade das células-tronco adultas hematopoéticas, elas não se transdiferenciam em miócitos cardíacos, né? O processo de uma célula tronco adulta de um determinado órgão gerar células de um outro órgão, como nesse caso aqui seria uma célula tronco hematopoética gerando músculo cardíaco, foi chamada de transdiferenciação, né, esse fenômeno. Aqui mostrando que, na realidade, o processo parecia ser um processo de fusão, né, e aqui, novamente, mais um artigo demonstrando que essas células não se transformam, por exemplo, em músculo cardíaco. Então, em pouco tempo, né, num espaço de aproximadamente 3 anos, nós saímos da ideia, né, prevalente de que células-tronco adultas poderiam ser pluripotentes, né, que era o sim, né, por exemplo, aquele transformando sangue em cérebro, para o não,
né? E a visão predominante, e na realidade, hoje em dia, aceita, é de que uma célula-tronco adulta não é pluripotente, ela é uma célula apenas multipotente, portanto, capaz de gerar células que habitam aquele órgão do qual ela foi retirada, né? Então fica a pergunta, mas se essas células-tronco adultas da medula óssea não são pluripotentes e não podem se diferenciar em outros tipos celulares que não células sanguíneas, né? No caso das células-tronco hematopoéticas ou condrócitos adipócitos e osteócitos, no caso das células-tronco mesenquimais, de que maneira pode-se explicar, né, o efeito benéfico de tantos artigos que descreveram, né, melhoras funcionais nas mais variados tipos de doenças, em modelos pré-clínicos e mesmo em alguns ensaios clínicos, né? Como é que se pode, então, justificar isso? Então, reparem, se a gente pegar, né, a célula-tronco adulta prototípica, que é a célula-tronco adulta da medula óssea, o que foi, ela está representada aqui como essa, né, essa célula redonda com seu núcleo, e aqui, novamente, devido ao meu bias de trabalhar com coração, eu estou representando aqui cardiomiócitos, né? Então, em primeiro lugar, né, em 1999 e 2001, foi proposto que essa célula de medula óssea poderia se transdiferenciar num cardiomiócito, né? E nós vimos que esse processo, na realidade, não ocorre. Já em 2002 foi descartado. A outra possibilidade, e que existe, é que, na realidade, aqueles artigos todos foram principalmente baseados em dados histológicos, né, e que o que ocorreria seria um processo de fusão entre essa célula da medula óssea e a célula do órgão que se queria, né, regenerar. E esse processo de fusão, ele de fato ocorre, e alguns trabalhos mostraram isso. E a ideia, então, seria, para explicar o efeito benéfico, de que talvez nesse processo de fusão você conseguisse resgatar uma célula que estava por exemplo, entrando em apoptose e fazer com que essa célula sobrevivesse, né? E aqui, então, está ilustrada a fusão, né, da célula de medula óssea com o cardiomiócito, e esse processo, então, seria um processo, digamos assim, de reparo, mais do que de regeneração. No entanto, o que ficou demonstrado posteriormente é que esse processo de fusão ocorre com uma frequência extremamente baixa, né? E seria impossível justificar os benefícios que se via, principalmente nos modelos pré-clínicos, utilizando animais, com as terapias com células derivadas de medula óssea, baseado num processo como a fusão, que ocorria com uma frequência muito baixa. De forma que a explicação do benefício, digamos, funcional através de um processo de fusão também foi descartado. E aí restou e resta, na realidade, a questão de que essas células, na realidade, funcionariam como mini-bombas produtoras de fatores, e esse é o chamado efeito parácrino, elas estariam liberando fatores para os órgãos afetados, e esse efeito parácrino, então, poderia resultar num aumento de angiogênese, né, numa diminuição da apoptose e também através da secreção de fatores naqueles órgãos em que você tem células-tronco, órgãos específicas, esses fatores secretados poderiam induzir essas células-tronco a entrarem num processo de divisão celular e produzindo, portanto, uma regeneração desses órgãos de forma indireta. E, como já foi citado até pela Renata há poucos minutos atrás, né,
Na realidade, esse processo de parácrino parece resultar, em grande parte, da secreção de vesículas extracelulares. Então, isso aqui é uma célula, né, que está secretando as vesículas. Essas vesículas podem, de acordo com o tamanho e algumas outras características, serem classificadas como exossomas ou microvesículas, e aqui a célula digamos, receptora, que pode receber essas microvesículas ou exossomos através de fenômenos de fusão de membrana ou de fagocitose. E esses exossomos, ou essas microvesículas, que eu vou chamar de vesículas extracelulares, né, estão cada vez mais como foco de algumas empresas, e em breve eu acho que chegará, né, para as agências regulatórias a questão de quais são, né, para utilizar o termo da Anvisa, as RDCs que vão regulamentar o uso dessas vesículas. As vesículas têm RNA mensageiros, elas têm principalmente um conteúdo de microRNAs, elas têm proteínas, elas têm antígenos, e aqui vocês estão vendo que, novamente, o meu bias do coração, né, a utilização das vesículas extracelulares para tratar lesões cardíacas, e isso já está sendo feito em modelos pré-clínicos. Então, essa é uma área que vem crescendo, já há várias empresas de biotecnologia trabalhando com essas vesículas, e, inclusive, alguns na Europa, a gente já tem relatos de empresas que estão utilizando essa tecnologia em ensaios clínicos ainda bastante preliminares em pacientes, mas é algo que eu acho que a Reneta e a Anvisa vão ter que prestar atenção no futuro próximo. Bom, mas, então, o que fica, de certa maneira, claro é que o benefício, em geral, das terapias com células-tronco adultas, né, que a gente chama de órgãos específicas, e aí pode até ser um bias meu, mas, enfim, eu acho que essa profusão de ensaios com células mesenquimais, né, os efeitos que a gente vai ver são efeitos basicamente dependentes do efeito parácrino e, portanto, dependentes da secreção, né, dessas vesículas. Muito provavelmente esse tipo de terapia celular que vocês viram na apresentação da Adriana, que tem, não me lembro agora se foi a Adriana ou a Renata, que falaram da utilização grande das células mesenquimais, né, em ensaios clínicos, na minha concepção, serão brevemente substituídos por terapias com microvesículas, né? Mas a pergunta seguinte é se nós teríamos outras alternativas, né? E isso é baseado na seguinte constatação: se a maioria dos órgãos tem células-tronco residentes, não seria possível usar a capacidade endógena de regeneração, expandindo ex vivo essas células ou usando os fatores de crescimento que as estimulem? E aí, aqui à esquerda, vocês têm os órgãos em que células-tronco adultas já foram identificadas, né? Eu não vou ler essa lista, eu só destaco em vermelho 2 órgãos onde a existência de células-tronco tem sido contestado: músculo cardíaco e pâncreas. Então, ainda há uma controvérsia na literatura sobre a existência de células-tronco
principalmente aqui no caso do pâncreas, no pâncreas endócrino, né? Não do exócrino. E no músculo cardíaco, eu posso dizer para vocês que é uma literatura que eu acompanho muito mais de perto, parece que não existem realmente células-tronco no coração. Mas, então, uma possibilidade, né, que a gente viu aplicada no caso da medula óssea seria você retirar a célula-tronco, expandi-la em ex vivo, né, in vitro, e aí retornar essas células para o doador. Obviamente que essa questão, né, necessita biopsiar, né, os órgãos. E dificilmente a gente pode imaginar, né, alguém biopsiando o sistema nervoso central ou uma retina para que você pudesse expandir essas células in vitro, né? Então, esse é um dos problemas. A questão de usar fatores de crescimento ou pequenas moléculas, né, para estimular, né, que as células-tronco adultas residentes nesses órgãos ou tecidos possam proliferar, é que é preciso controlar a expansão dessas células, né, para que a gente não gere, por exemplo, tumores. Então, até o momento, a gente não tem visto, né, um uso dessas pequenas moléculas ou fatores visando, né, esse fim. E eu acho que aqui a gente tem também uma questão regulatória importante relacionada à segurança, né, dessa abordagem. Bom, e aí nós, então, eu, de certa maneira, esgoto o que eu queria falar para vocês sobre as células-tronco adultas e volto para as células-tronco pluripotentes, né? Que são aquelas, como vocês estão vendo aqui, que são capazes de gerar todas as células do nosso organismo. Essas células-tronco embrionárias, elas são retiradas de, obviamente, um embrião, num estágio que a gente chama de blastocisto, em que você tem uma massa interna de células. Essa massa interna de células, então, é isolada e ela é colocada em cultura sobre, inicialmente, na década de 80, sobre uma camada de células nutridoras, né, dessas células troncoembrionárias, normalmente fibroblastos embrionários inativados, e esses fibroblastos secretam, então, fatores que mantêm essas células vivas em expansão e elas podem, então, ser mantidas indefinidamente nessas condições como células-tronco, como a gente chama, pluripotentes, né? E, como eu já disse, como elas são pluripotentes, elas podem gerar todas as células dos nossos folhetos dos nossos folhetos embrionários, como células do do ectoderma, como as células neurais, por exemplo, do mesoderma, como musculoesquelético ou cardíaco, né, e do endoderma, como células pancreáticas ou pulmonares, e inclusive as células germinativas, como espermatozoides e óvulos, né? Então, essas células foram descritas, como eu disse, na década de 80 em camundongos. 18 anos depois, elas foram isoladas e cultivadas a partir de embriões humanos, né? Em 1998 apenas isso aconteceu, e aqui a gente tem, então, um exemplo, né, de um embrião, aqui já esse embrião no estágio de blastocisto, com a massa interna de células, e aqui, então, as colônias, né, aqui em maior aumento, aqui em menor aumento, o que a gente chama de uma colônia de célula-tronco embrionária, e aqui embaixo vocês podem ver, né, a camada nutridora de fibroblastos embrionários de camundongos.
naturalmente, né, que o uso dessas células troncoembrionárias para fins terapêuticos apresenta diversos problemas. Problemas ético-religiosos, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas problemas também importantes do ponto de vista regulatório. Primeiro é que uma célula troncoembrionária, obviamente, ela não tem uma identidade autóloga, né? Então, embora se diga que a célula troncoembrionária é uma célula imunoprivilegiada, que ela não, em geral, não tenderia a causar rejeição imunológica no seu estado indiferenciado, quando você, obviamente, ninguém iria injetar uma célula tronco embrionária num paciente, você diferenciaria essa célula tronco e as células diferenciadas naturalmente seriam rejeitadas por não terem identidade autóloga. Há maneiras de se tentar vencer essa dificuldade, uma delas é transplante nuclear, que a gente já vai ver, e a outra maneira é a manipulação dos genes de histocompatibilidade, né, através de manipulações genéticas. Essas células, em geral, uma das características da célula tronco embrionária ou de uma célula tronco pluripotente indiferenciada é a capacidade de formar o que a gente chama de teratocarcinomas, né? E, naturalmente, o problema aqui é que, quando você diferencia, você precisa ter certeza de que você diferenciou, digamos assim, 100% das suas células no tipo celular que você quer usar para terapia. Porque se você deixar um percentual, né, de células indiferenciadas, você corre o risco de formar esses tumores no paciente. E o terceiro problema, né, para o uso terapêutico dessas células é a contaminação, né, dessas células com antígenos de origem animal. Vocês viram que, inicialmente, elas foram cultivadas sobre uma camada nutriente de fibroblastos embrionários inativados. Em laboratório, vários laboratórios de pesquisa ainda fazem isso, mas é possível, hoje em dia, cultivar essas células em meios definidos e sem necessidade da utilização dessa camada de fibroblastos nutrientes. Então, de que maneira a gente pode lidar? Então, isso aqui é algo que está, eu diria, superado atualmente para as células pluripotentes. Você consegue cultivá-las, expandi-las em meios bastante definidos, sem contaminação de antígenos de origem animal. A questão dos teratocarcinomas é uma questão de que você precisa ter uma certeza, né, de que você consegue diferenciar as suas células, a grande maioria das suas células, no tipo celular que você quer, ou depois purificar ainda mais para que você só tenha aquele tipo celular presente na sua cultura após, né, o processo de diferenciação. E aqui, então, eu vou concentrar mais na questão da ausência de identidade autóloga e da possibilidade de rejeição dessas células. E aqui, então, está o que seria o transplante nuclear. Esse foi trabalho desenvolvido basicamente pelo John Gurdon, que atualmente é Sir John Gurdon, e que dividiu o Prêmio Nobel em 2012 com outro pesquisador que eu já vou citar para vocês. O que ele fez, né, já há algum tempo, mais de 40 anos, foi que ele utilizou de óvulos de sapos, né, em que ele destruiu o núcleo desse óvulo. Portanto, ele tinha um óvulo enucleado, e depois ele pegou de um outro sapo uma célula completamente diferenciada, por exemplo, uma célula da pele desse sapo,
da qual ele destruiu, né, toda a membrana plasmática e citoplasma e isolou o núcleo dessa célula. E o que ele fez foi que ele colocou o núcleo dessa célula naquele óvulo enucleado. E o resultado disso foi que ele viu que aquele óvulo, com o núcleo de uma célula já totalmente diferenciada, ele conseguia gerar, né, um girino. Portanto, o processo de desenvolvimento embrionário aqui todo ocorreu de forma que o que houve, né, foi a reprogramação deste núcleo por fatores presentes no citoplasma desse óvulo enucleado. Então, isso foi a primeira evidência de que uma célula ou o núcleo de uma célula totalmente diferenciado poderia ser reprogramado para um estágio embrionário. Isso, obviamente, esses experimentos do Gurdon acabaram dando origem à questão, né, da clonagem reprodutiva, né, e aqui está uma fotografia da Dolly, né, famosa, e a clonagem reprodutiva é algo que todas as academias de ciência do mundo se opõem, e, obviamente, é algo que, na realidade, nunca foi feito, fora alguns anúncios sensacionalistas de um pesquisador italiano chamado Antinori, que nunca apresentou evidências de que ele tivesse realmente clonado um ser humano. Então, isso não foi... há várias óbices para que isso ocorra, além dos óbices, né, obviamente éticos, para que isso ocorra com a espécie humana. E, naturalmente, a gente tem as questões éticas, como eu disse, a quase totalidade das academias de ciência do mundo se opõe à questão da clonagem reprodutiva em humanos. Mas existe a possibilidade da clonagem terapêutica, né, que a gente chama de clonagem terapêutica. Como é que isso seria feito? Exatamente como o Gurdon fez com os sapos. Você teria um óvulo, né, enucleado, né? Esse óvulo enucleado seria, então, nele inserido o núcleo de uma célula diferenciada do paciente, né? Então, se obteria o núcleo somático de uma célula, por exemplo, da pele. Esse núcleo seria inserido no óvulo enucleado, isso seria cultivado até o estágio de blastocisto, se retiraria a massa interna de células, seriam colocadas em cultura, seriam diferenciadas nas células do órgão lesado desse paciente e, então, injetados de volta no paciente para o que a gente chama de clonagem terapêutica. Então, é fácil de falar, muito difícil de fazer, por vários motivos, principalmente o tempo que isso requer, né, e os custos, que seriam basicamente impossíveis de serem cobertos de uma maneira mais eficaz. Além do que a gente precisaria, né, ter a produção de uma quantidade muito grande de óvulos que pudessem ser nucleados para que essa técnica pudesse ser usada de maneira mais abrangente, digamos assim, na clínica, né? Bom, mas o outro vencedor do Prêmio Nobel, que dividiu o Prêmio Nobel com o Gurdon em 2012, foi esse ortopedista japonês de nome Shinya Yamanaka. E o que o Yamanaka fez? Ele, na realidade, ele conseguiu reprogramar uma célula adulta, aqui é um fibroblasto de um camundongo adulto, através de uma
técnica em que ele colocou um gene repórter com um promotor, né, de um outro gene que só é expresso em células, digamos assim, tronco embrionárias, e ele aí, então, fez um pool de retrovírus com diversos fatores transcricionais, e ele começou a ver quais desses fatores transcricionais que ele injetava eram capazes de ativar, né, esse gene repórter que só era produzido nas células tronco, digamos assim, embrionárias. E esse trabalho foi publicado em 2006 na revista Cell, Takahashi e Yamanaka, e o que ele demonstrou é que haviam 4 fatores transcricionais que bastavam para reprogramar uma célula-tronco adulta numa célula-tronco embrionária. Esses fatores eram CMYC, KLF4, OCT3-4 e SOX2. Está aqui, então, novamente, a imagem de uma colônia de células tronco-embrionárias humanas, e aqui o que seriam as colônias de células tronco de pluripotência induzidas. Ele, obviamente, caracterizou extensamente essas células, mostrando que elas poderiam produzir músculo liso, portanto, mesoderma, alfa-fetoproteína, portanto, endoderma, e beta-3 tubulina, portanto, ectoderma, e além de outras várias características. E, em algo inédito, né, um ano após a descrição dessas células tronco de pluripotência induzida em camundongos, tanto o grupo do Yamanaka como o grupo, no Japão, o grupo do George Dale e do James Thompson nos Estados Unidos, aqui demonstraram que era possível reprogramar células humanas utilizando esses fatores transcricionais, embora a mistura de fatores pudesse variar, né, entre os 3 laboratórios. Então, dessa maneira, a gente poderia dizer, não, agora eu já me livro das questões ético-religiosas, né, de utilizar células tronco embrionárias humanas, e com as IPS, se eu posso gerar uma IPS a partir do próprio paciente, eu também tenho a possibilidade de me livrar da questão da rejeição imunológica, né, já que a IPS é do próprio paciente. Mas quais seriam ainda os óbices ao uso dessas células em terapia celular? Primeiro é que o processo de obtenção delas era muito ineficiente. Era menos do que 0,1%, né? E isso melhorou muito. A gente, hoje em dia, já tem processos bem mais eficientes. Eu diria que isso aqui, essa questão, hoje em dia, estaria superada. Segundo, é que o processo envolve, como vocês viram, né, CMYC, na realidade, é um proto-oncogene, né? E isso poderia ser um problema também para o uso dessas células. No entanto, a expressão desses fatores transcricionais, ela não precisa ser permanente. Ela, na realidade, você só precisa expressar esses fatores de forma transiente, e você não precisa integrar esses genes que codificam para esses fatores transcricionais no genoma humano. Então, essa questão também eu considero atualmente superada, porque os genes necessários não integram, não precisam integrar, e a maioria das células IPS hoje em dia é gerada por técnicas não integrativas, e segundo, a expressão desses genes também transiente. Um terceiro fator que eu acho que não foi superado ainda é a questão do custo, né, e de um tempo bastante longo para geração e diferenciação no tipo celular que seria utilizado no caso de uso autólogo.
né? E isso realmente não foi superado, mas eu vou discutir com vocês a possibilidade do uso halogênico, né, com essas células iPS. E para isso, né, aqui no Brasil, a gente tem uma iniciativa financiada pelo Ministério da Saúde para a criação de um biobanco de células... Até quarta, eu te aviso. Me avisa lá. Vou ver como é que está o cronograma. Para a criação de um biobanco de células de pluripotência induzida para a terapia. Esse biobanco vai ficar localizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e vai envolve inicialmente poucos laboratórios, mas uma vez que a gente seja capaz de gerar esse biobanco, a gente vai envolver um número cada vez maior de laboratórios, e a ideia é produzir células de pluripotência induzida de doadores que são homozigotos para o HLAs, né, os antígenos leucocitários humanos, em triplo homozigotos ou quíntuplo homozigotos, e derivar essas células em condições de boas práticas de manufatura, né? Para isso, a gente tem alguns centros de tecnologia celular que eu vou fazer referência posteriormente para vocês. Então, a ideia é que, se você tem um homozigoto, um doador homozigoto, triplo homozigoto para HLA ou quíntuplo homozigoto para HLA, você poderia suprir uma parte da população brasileira, né? E a gente fez uns cálculos, né, do que seria necessário para cobrir, em termos, quantas linhagens de IPS a gente necessitaria para cobrir toda a população brasileira, né? Então, aqui é a percentual da população coberta, né, para toda a população brasileira. A gente precisaria praticamente de 1.000 linhagens de células, e aqui falando de triplo homozigotos, tá? De células de pluripotência induzida triplo homozigotas. Obviamente que esse é um número inatingível. Para vocês terem uma ideia, há outros lugares do mundo investindo nesses biobancos. No Japão, eles calculam que com 40 células eles dariam conta da maior parte da população brasileira. Mas no Brasil não é impossível. Se vocês olharem aqui o gráfico embaixo, vocês podem ver que a gente consegue atingir, cobrir 70% da população brasileira com 100 linhagens de células de pluripotência induzida triplo homozigotas. Então, isso é um projeto que está sendo desenvolvido no momento. A ideia inicial é que a gente possa gerar, na realidade, seis linhagens de células, 4 delas sendo triplo homozigotas, 2 delas sendo quíntuplo homozigotas, mas ao mesmo tempo que a gente consiga coletar células de indivíduos triplo ou quíntuplo homozigotos que estão disponíveis nos bancos do REDOME, né, no Registro de Doadores de Medula Óssea, e a gente tem as autorizações éticas já necessárias para começar a fazer isso e banquear, então, 500 dessas células. Na realidade, a gente vai banquear as células mononucleares derivadas da medula óssea desses doadores, né? E 500 de triplo homozigotos e 50 de quíntuplo homozigotos. E a ideia é que a gente, num futuro, uma vez que as terapias com IPS venham a ser desenvolvidas de maneira robusta, a gente tenha um biobanco que a gente possa utilizar para essas terapias. Mas, independente, então, do uso dessas células de pluripotência induzida, a gente teria mais alternativas, né, para as terapias celulares, e efetivamente nós temos.
E essa alternativa adicional é o que a gente chama de diferenciação direta de células adultas do paciente para as células necessárias à regeneração do órgão ou tecido lesado. E aqui é muito importante fazer uma diferença, né? No caso que a gente está chamando de diferenciação direta, você não passa pelo estágio indiferenciado, ou seja, você não precisa gerar uma célula-tronco de pluripotência induzida, né? E assim você evita vários problemas. Então, de que maneira a gente pode fazer isso? Reparem, aqui estão ilustradas todas as possibilidades, né? O primeiro é utilizar uma célula-tronco embrionária que a gente já sabe que pode gerar os tecidos mesodérmicos, endodérmicos ou ectodérmicos. O segundo é através da transferência, né, nuclear, né, ou da reprogramação, a gente pegar um fibroblasto, por exemplo, ou uma célula sanguínea, que é o que se faz. Atualmente se pode fazer de várias maneiras, até de células na urina é possível reprogramar células adultas para um estágio embrionário, né, o que seriam chamadas as células de pluripotência induzida. Mas reparem que é possível também, né, dentro dos tecidos mesodérmicos, eu transformar uma célula T ou B do sangue num macrófago. E isso aqui seria, então, um exemplo de diferenciação direta, né, utilizando esses fatores transcricionais. Da mesma maneira, é possível pegar uma célula do pâncreas exócrino e transformá-la numa célula do pâncreas endócrino, utilizando esses três fatores, NGN3, PDX1 e MAFA. E, igualmente, é possível pegar uma célula de origem ectodérmica como um astrócito e, utilizando NGN2, transformá-lo num neurônio excitatório ou transformar um neurônio excitatório utilizando ASCL1 num neurônio inibitório. Então, aqui são três exemplos que eu dei para vocês de diferenciação direta, mas em que a gente está trabalhando dentro de células de mesma folheto, digamos, embrionário. Mas reparem que é possível pegar um fibroblasto, que é uma célula de origem mesodérmica, e utilizando três fatores, o ASCL1, BRN2 e MYT1L, eu consigo transformar um fibroblasto num neurônio excitatório. E aqui, então, é um exemplo clássico, né, de uma diferenciação direta que, obviamente, exige que a gente superexpresse esses fatores, né, no fibroblasto para que ele possa se transformar num neurônio excitatório. Então, muito embora não haja nenhum ensaio clínico no momento sendo feito com esse processo de diferenciação direta, isso já tem sido proposto e feito em modelos ou em células em cultura, né, e já tem sido feito também em modelos pré-clínicos, infelizmente ainda com baixa eficiência. Aqui, então, é um exemplo de reprogramação de uma célula exócrina do pâncreas adulto para uma célula beta, né, feita pelo grupo do Melton, em Harvard. Aqui um outro exemplo de, como eu disse, reprogramação direta de fibroblasto para neurônio funcional feito pelo laboratório Maris Verne em Stanford, e aqui feito pelo laboratório de Deepak Srivastava, também na Califórnia, a reprogramação direta de fibroblastos para cardiomiócitos funcionais por fatores definidos. E cada um deles utiliza, né, alguns dos fatores. Aqui, no caso do Srivastava, como não citei antes, são três fatores necessários, GATA4, MEF2C e TBX5, que fazem essa reprogramação direta. Então, voltando a frisar, nesse caso, a gente utiliza fatores transcricionais para transformar uma célula adulta num outro tipo de célula adulta, sem ter que passar por um estágio de célula de pluripotência. Bom, voltando um pouquinho à questão da bioengenharia,
que, como eu disse para vocês, né, a ideia da possibilidade de produção de órgãos inteiros. Eu não estou conseguindo admitir aqui, pediria que alguém da coordenação admitisse a Regina Lucena. Será possível reconstruir órgãos inteiros? Né? Então, o sonho dourado, né, é esse: você bota o coração na máquina Xerox e sai um coração do outro lado, né, em perfeitas condições para você implantar no paciente. Então, na realidade, a gente faz isso a partir de... só um minutinho. A partir de sangue periférico, atualmente. Então, a gente faz uma coleta de sangue venoso, 4 ml de sangue venoso, submete isso a um gradiente FICO-IPAC, isola as células mononucleares. Essas células mononucleares, a gente faz uma hematopoese de estresse para gerar eritroblastos. Esses eritroblastos, então, são transduzidos com um vírus Sendai, que é não integrativo, levando aqueles 4 fatores do Yamanaka, e a gente, então, cultiva e seleciona essas células durante um período de aproximadamente 21 dias, e aí começa a coletar as colônias de células de pluripotência induzida. Obviamente faz cariótipo, RT-PCR, citometria de fluxo. Isso tudo aqui, eu estou falando para vocês, é um esquema em laboratório, né? Não é para utilização em humanos, né? Que seria muito mais... Isso tudo teria que ser feito dentro de condições de boas práticas de manufatura, que não é o caso nesse slide. Então, aqui está um exemplo de uma colônia gerada lá no nosso laboratório, uma colônia de IPS, e vocês estão vendo que aqui, como eu já disse, não é em condições de boas práticas, então aqui a gente tem a camada nutridora de fibroblastos, né? E aí a gente, no caso do nosso laboratório, o interesse da gente é diferenciar essas IPS em cardiomiócitos. Então tem todo um protocolo utilizando vários fatores, como BMP4, activina, né, ativadores e depois inibidores da via que a gente chama da via de Wnt, e a gente com entre 5 e 7 dias começa a ver o que a gente classifica como progenitores cardíacos, e depois do 7º ao 15º dia a gente já começa a ver células que têm características de cardiomiócitos. O filme não vai passar, né? Deixa eu só ver se eu consigo... Agora, com o laser, por algum motivo, inibe. Então, isso aqui são... essas células de pluripotência induzida foram geradas e a gente, então, aí, humanas, né? Isso aqui são células humanas. A gente, então, aplicou esse protocolo. Em geral, a gente espera 30 dias, e aqui a gente está vendo, então, várias dessas células contraindo, o que indica que realmente elas conseguiram ser diferenciadas em cardiomiócitos. Aqui é um outro exemplo, já de uma monocamada, vocês estão vendo como é que contrai bem, né, essa monocamada depois da diferenciação, e aqui mostrando que a gente tem uma estrutura que parece realmente a estrutura sarcomérica. Eles estão expressando troponina T, que é uma proteína presente nos sarcômeros, né, das células dos miócitos cardíacos, e os núcleos corados em DAP. Isso, então, naquele processo de diferenciação das IPS em cardiomiócitos. Aqui, então, para mostrar para vocês que, pelo menos uma prova de conceito de que aquela ideia de produzir um coração, bioengenheirar um coração, não é assim tão absurdo. Isso é um trabalho do grupo da Doris Taylor, nos Estados Unidos, mas que a gente já vem fazendo aqui também no Brasil, tanto em corações de camundongos como em porcos,
e em que ela mostra que é possível descelularizar totalmente o coração, né, de um roedor, né, e que aqui, então, estão exemplos, né, do coração ainda com todas as células, ao longo do processo de descelularização, e aqui, uma vez terminado o processo de descelularização, e vocês vão ver no próximo slide que toda a matriz celular é preservada, inclusive o que seriam os vasos e as válvulas cardíacas aqui ilustradas, né? Ventrículo e átrio e a válvula atrioventricular. Então, nesse próximo, vocês podem ver, né, o coração já descelularizado e a injeção de corante, né, mostrando que a vascularização, pelo menos a matriz, né, extracelular desses vasos está mantido. Então, é possível, por exemplo, se pensar em reendotelizar esses vasos, né, e você ter toda a circulação coronariana e a microcirculação preservados nesse órgão. E aqui é um exemplo em que foi feita uma recelularização com cardiomiócitos, né, derivados de corações de camundongos neonatos. E foi feito um registro nesses 3 quadrados, né, da atividade, digamos assim, contrátil, né, nessas regiões. E vocês vão ver que essas 3 regiões elas batem razoavelmente síncronas, né? Então, isso aqui é o registro da atividade nas 3 regiões, né? E vocês podem ver que esse coração está batendo de maneira razoavelmente síncrona, como eu disse, é uma prova de conceito. Por quê? Porque esse coração bate apenas com apenas 2% da força que um coração de camundongo normalmente bateria. Então, a gente ainda tem 98% do caminho para andar, e fora os desafios que a gente encontra quando a gente vai lidar com a questão de um coração das dimensões de um coração humano, né? Principalmente com relação à expansão celular que seria necessária para recelularizar uma matriz, né, descelularizada do coração. A outra maneira que a gente tem para lidar com a questão, né, de bioengenheirar órgãos inteiros é utilizar animais como bioreatores, né? De que maneira isso seria feito? Vocês lembram que eu disse que um dos genes essenciais para a gente poder transformar, né, uma célula, do pâncreas endócrino numa célula do pâncreas exócrino numa célula do pâncreas endócrino, era PDX1, né? Então, se você pegar o óvulo fertilizado de uma porca, né, e utilizando, aqui no caso está mostrando já utilizando uma técnica de edição genômica, né, utilizando CRISPR-Cas. E CRISPR-Cas é muito fácil você nocautear um gene utilizando essa tecnologia de CRISPR-Cas. Então, nesse caso, eles nocautearam o gene de PDX1. E esse gene é essencial para a formação do pâncreas. Então, você nocauteia o gene no óvulo da porca, né? Você aí coloca esse óvulo em cultura e, no estágio de blastocisto, você pega células de pluripotência induzida humanas que tem o gene PDX1 presente e injeta nesse blastocisto. E aí implanta esse blastocisto numa mãe, e obviamente, você vai estar lidando aqui com um animal quimérico, né? Bom, esse animal quimérico, se você permitir que ele se desenvolva, e isso não é permitido no momento, né, ele chegaria à maturidade, né, como as células do porco são incapazes de gerar o pâncreas, porque o gene do PDX1 foi deletado,
o pâncreas gerado seria um pâncreas humano. Ok? E você, então, poderia utilizar, na realidade, esse animal para a produção de um pâncreas humano que depois poderia ser utilizado para transplante. Então, essa mesma abordagem se poderia fazer com qualquer tecido em que você tenha o que se chama de um gene regulador mestre, né? Master regulator, como eles chamam em inglês, mas esses experimentos não são permitidos, são proibidos, exatamente porque existe a possibilidade, né, de que essas células humanas que você injetou, né, possam infiltrar outras áreas desse animal e você gerar quimeras sobre as quais você não tem controle, né? Mas eu posso dizer para vocês que esses experimentos, embora não possam ser feitos, né, com células humanas, já foram feitos com células de camundongo e com células de rato, e é bastante curioso quando você faz o experimento para gerar um pâncreas de rato num camundongo, né, o tamanho do pâncreas que você forma é de um pâncreas de camundongo. E quando você usa a célula do camundongo para gerar um pâncreas no rato, o tamanho do pâncreas que é formado, que seria um pâncreas de camundongo, na realidade tem o tamanho de um pâncreas de rato, né? Então, em roedores, isso já foi feito e mostra que existe, desde que a gente tenha, né, um grau de segurança muito maior na produção desses animais quiméricos e consiga garantir que o quimerismo acontecerá única e exclusivamente no órgão que você quer gerar, o que a gente não tem como garantir nesse momento, mas isso poderia ser uma alternativa no futuro e que as agências regulatórias certamente terão que lidar com essa questão. Bom, e eu queria terminar passando agora um pouquinho para falar para vocês de uso dessas IPS para testes de drogas, ensaios clínicos e modelagem de doença, né? Então, o princípio é o mesmo, você retira uma célula somática do paciente, você reprograma ela numa célula de pluripotência induzida e você diferencia ela em vários tipos celulares, por exemplo, em cardiomiócitos, e você consegue ou modelar a doença, ou fazer um screening de drogas, né, ou fazer testes de toxicidade, e a gente vai ver que é possível, inclusive, utilizar isso como um teste, a gente pode chamar de pré-clínico, num tubo de ensaio, né? E eu acho que isso é importante do ponto de vista regulatório, porque cada vez mais isso vai chegar nas agências, inclusive já existe uma iniciativa do NIH, liderada pelo NIH desde 2013, para testes de arritmias, de drogas em geral, utilizando cardiomiócitos derivados de IPS. E um exemplo de que isso pode ser feito está aqui ilustrado. Vocês estão vendo os vários compostos, que são compostos utilizados, né, em geral, em cardiologia, né, inibidores de canais de cálcio, inibidores de outros canais iônicos que são utilizados. E aqui, o que normalmente se utiliza para testar digamos, a possibilidade de arritmias, né, desses compostos. Então, são fibras de purquins de coelho, fibras de purquins de cães, e nesse caso aqui se testou miócitos, cardiomiócitos ventriculares derivados a partir de células troncoembrionárias humanas. E aqui, então, estão as sensibilidades relativas. E vocês podem ver que, em todos os casos, os cardiomiócitos derivados de células troncoembrionárias humanas foram ou mais ou igualmente sensíveis aos testes que são utilizados atualmente. Então, dentro dessa iniciativa, que é chamada de CIPA, do inglês, de Comprehensive Initiative for Pro-Arrhythmic
assays, né, que o NIH já vem trabalhando agora, inclusive em cooperação com a agência europeia e a agência japonesa, né, para que se possa fazer esses testes utilizando não só o modelo de PS, como também modelos in sílico, né, para o screening de drogas. A outra possibilidade, né, porque você testar a droga diretamente na célula de interesse às vezes não é o mais adequado, já que várias drogas são metabolizadas, é você utilizar a tecnologia de órgãos, né, ou corpos, como a gente diz, em um chip, né? Então, é possível, a partir dessas células-tronco de pluripotência induzida, você gerar organoides. Aqui é um exemplo de um organoide intestinal, organoides cerebrais também podem ser gerados, e aqui é a maneira como a gente conseguiria construir, na realidade já há vários grupos trabalhando, principalmente no MIT, né, com essa tecnologia de órgãos, de corpos, né, em um chip, em que você colocaria um organoide intestinal, não é? Um organoide hepático. Então, aqui você poderia administrar uma droga oral que passe pelo intestino, depois vá ao fígado, possa ser metabolizada, depois passe por um organoide renal para ser excretada ou não, passe por medula óssea, passe por coração, né? Por um organoide, ou então você pode aplicar essa droga na forma de aerossol, passando inicialmente por um organoide pulmonar e depois você indo testar os efeitos nesses diversos outros órgãos. Então, isso também é algo que, mais dia, menos dia, vai chegar para as agências regulatórias o teste de drogas, né, nesses órgãos ou corpos em um chip, né? E numa tentativa, inclusive, alinhada com a questão da diminuição, né, do uso de animais para esses testes. E a grande vantagem aqui é que você está testando isso em células efetivamente humanas, né, e não em animais. Então, dentro dessa perspectiva, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde também patrocinou, e esse projeto já está concluído, um biobanco nacional de células de pluripotência induzida para modelagem de doenças. Vários laboratórios estiveram envolvidos nisso. Um projeto que foi coordenado pelo Steven Hain, e que teve participação de, como eu disse, vários laboratórios da Rede Nacional de Terapia Celular, e nós geramos células de pluripotência induzida de pacientes com anemia falciforme, fibrose cística e as outras doenças, vocês estão vendo aqui todas elas. Essas células estão disponíveis para pesquisadores que queiram utilizá-las, seja para modelar as doenças, seja para fazer testes de drogas nessas células. Bom, e aqui eu entro num outro tema, que seria a questão da utilização dessas células para os ensaios clínicos em tubos de ensaio, né? Então, eu dou para vocês dois exemplos da questão da imprecisão, eu não diria nem da medicina, né? Mas, enfim, a imprecisão dos fármacos, né? Então, aqui à esquerda, a gente tem um exemplo de um artigo que foi publicado na Nature, em que eles listam as 10 drogas que mais faturam em dólar nos Estados Unidos e colocam, então vocês podem ver aqui, para a esquizofrenia, de cada 5 pacientes, 1 se beneficia. Okay? Para a azia, de cada, sei lá, 25 pacientes, 1 se beneficia. Está aqui a droga. E assim vai, né? Para artrite, 1 em cada 4, para colesterol alto com rosuvastatina, 1 em cada, se eu não me engano, são 20,
Então, vocês vejam que não há indústria no mundo que conseguisse sobreviver, não é, com esses índices. Quer dizer, se eu produzisse um avião e de cada 5 aviões produzidos, apenas um voasse, os outros 4 caíssem, né, essa indústria estaria, obviamente, fadada ao insucesso. E aqui é um exemplo tirado de uma publicação de uma iniciativa de medicina de precisão em Portugal, em que eles mostram qual é o percentual de pacientes em que o tratamento é ineficaz, em amarelo, e para que percentagem de pacientes o tratamento é eficaz. E vocês podem ver que, no caso da asma, ele só é eficaz para 60% dos pacientes, né? E ineficaz para 40%. E no caso de medicamentos para oncologia, né, eles são ineficazes para 75% dos pacientes e eficazes para 20%. Então, isso é que a gente está chamando da medicina da imprecisão. E o que a gente quer construir é um movimento muito grande em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil agora, é uma medicina de precisão. Então, o que a gente chamaria do modelo antigo, né, é que quando você vai testar uma droga, né, você tem um grupo de pacientes e o seu ideal é selecionar aqueles pacientes para qual a droga não é tóxica e benéfica. Mas existem outras possibilidades. Existe um grupo de pacientes em que essa droga, apesar de benéfica, pode ser tóxica. Existe também, né, um grupo de pacientes para os quais essa droga pode não ser tóxica, mas também não é benéfica. Então, não adianta nada. E o pior dos cenários é um grupo de pacientes em que a droga pode ser tóxica e, além de ser tóxica, ela não é benéfica, né? E a proposta que está sendo feita é que a gente possa migrar para um novo modelo baseado, né, nas IPS, em que você tenha bancos de IPS representativos da população e que você, a partir dessas IPS, possa gerar, então, as células e fazer esses testes de drogas no tubo de ensaio, né, que é o que está ilustrado aqui. Isso é um trabalho, obviamente, desses pesquisadores, envolve o próprio Shinya Yamanaka, o ganhador do Prêmio Nobel em 2012, em que você testando, né, nessas células, né, em que você vai ter, então, uma população de células que não responde e uma população de células que responde. E aí, baseado nos atributos genéticos que você conhecerá dessas populações celulares e, obviamente, da população dos indivíduos, você vai poder selecionar já por uma fase, né, o que se chamaria de fase, isso aqui seria chamado de uma fase 1,5, né? Uma fase meio, ele cria uma fase meio, uma fase 1,5 de ensaio clínico, e na fase 2 você já selecionaria apenas aquela população que responderia à sua droga, obviamente diminuindo muito o custo no desenvolvimento de novas drogas. Então, essa é uma outra utilização que eu acho que também vai impactar, né, nos aspectos regulatórios num futuro não tão longínquo. O Brasil vem investindo nessas áreas, já foi mencionado pelo João a Rede Nacional de Terapia Celular. No Brasil, o Ministério da Saúde, em parceria com o FINEP, CNPq e até o BNDES, criaram centros de tecnologia celular, cuja missão é isolar, expandir em cultura, né, diferentes tipos de células-tronco humanas em condições de boas práticas, e essas células envolveriam células-tronco embrionárias, cada vez menos, hoje em dia muito mais as IPS, células-tronco hematopoéticas, mesenquimais. Aqui é quando ainda se achava que existiriam células-tronco cardíacas e células-tronco neurais, que de fato existem. Existem
No Brasil, então, um centro de tecnologia celular situado na Bahia, 2 no Rio de Janeiro, 3 em São Paulo, 1 no Paraná e 1 no Rio Grande do Sul. Nem todos deles ainda licenciados pela Anvisa ou pelas visas locais, mas no Rio Grande do Sul, no Paraná, um pelo menos em São Paulo e um no Rio de Janeiro, e o da Bahia ele estava, mas agora ele está migrando para uma outra instituição, então está em processo de recredenciamento, digamos assim, que já estariam autorizados a funcionar. Então, existe essa rede de terapia, Rede Nacional de Terapia Celular, né, também financiada por esses vários órgãos, e o Ministério da Saúde lançou recentemente um programa chamado Genomas Brasil, que pretende implantar a questão da medicina de precisão no país. Inicialmente, o que eles estão chamando de medicina de precisão 1.0, mais voltada para diagnóstico, prevenção, né? E como está dito aqui, né? A gente poder adequar as drogas ao perfil genético dos pacientes, algo que eu mencionei, e depois numa medicina de precisão 2.0, em que já se utilizaria amplamente dessa informação genética para terapias, incluindo as terapias gênicas, celulares e de engenharia de tecidos. Então, o Ministério da Saúde está com esse propósito e, naturalmente, isso vai precisar ser alinhado, né, com a agência regulatória. Aqui eu queria destacar um ponto que eu acho, é uma opinião minha, né, que a Anvisa tem um papel muito importante, até do ponto de vista de política pública nessa questão, porque, como vocês viram, né, Renata e eu acho que a Adriana mencionaram, nós já temos 2 terapias gênicas aprovadas no país, uma a um custo de 2,1 milhões de dólares, né, a outra a um custo de 850 mil dólares, se você quiser tratar os 2 olhos, para degeneração macular, e é preciso, né, que o Ministério da Saúde e a própria Anvisa cheguem a um denominador comum para que essas terapias possam ser desenvolvidas endogenamente, ou nós continuaremos assistindo a um déficit cada vez maior na balança comercial das terapias avançadas e não avançadas, porque isso já ocorre também nas não avançadas no país. E a comunidade acadêmica vem fazendo seu esforço para isso, e particularmente na UFRJ, a gente acaba de construir um prédio dedicado inteiramente à medicina de precisão, é um centro de pesquisas em medicina de precisão, vinculado ao Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, com financiamento basicamente da FINEP, FAPERJ, DECIT. É um prédio de 5 mil metros quadrados, onde a gente, inclusive, vai ter laboratórios nível NB3 para cultivo de células e poder infectar também animais e poder trabalhar com a questão da medicina de precisão nas doenças infecciosas e parasitárias. E com isso eu termino.